vou dar a quarta aula. Na quarta aula vamos falar sobre contas. Dentro das contas vamos falar sobre a noção básica, aspectos qualitativos e quantitativos, contas do ativo e do passivo, contas de situação líquida, contas coletivas divisionais e singulares, grau das contas, contas de regularização, contas de ordem, o resumo da classificação das contas, disposição de balanço e classificações complementares. Ora, agora vamos falar sobre a conta e os seus objetivos. Começamos por apresentar uma seguinte definição. A conta é uma classe de valores patrimoniais com determinadas características comuns. Esta noção é muito generalizada, servia perfeitamente o nosso objetivo, mas talvez não seja o mais conveniente. Por isso, depois de termos visto alguns conceitos de contabilidade, já entendemos que existem bens, direitos e obrigações. Verificamos ainda que o registro que modifica esses elementos ocasiona alterações no património. E assim, cada elemento deverá ser devidamente identificado. É neste momento que surge então o conceito de conta. Então, conta o que é conta? Conta é um conjunto de registros relativos a determinada classe de valores. Portanto, a primeira definição identificam-se os conceitos de conta e classe de valores patrimoniais. Na segunda, tais conceitos são distintos, sendo a classe o objeto da conta. Falando agora dos aspectos qualitativo e quantitativo. Em qualquer conta há que sempre considerar os seus aspectos qualitativo e quantitativo, ou seja, respectivamente, a sua compreensão e extensão. O que é isto de compreensão? Compreensão é um conjunto de características comuns a todos os valores agrupados na conta. Este conjunto define a natureza da classe, a qual deve ser evidenciada o mais claramente possível pelo respectivo título. Por exemplo, nós temos caixa, mercadorias, letras a pagar, devedores. O que é isso de caixa? Caixa é o dinheiro em cofre. Mercadorias são os bens que o comerciante compra para revenda. Letras a pagar são os aceites. E os devedores são as dívidas dos clientes. Naturalmente, a natureza das contas é invariável e por isso elas se distinguem uma das outras pelo seu título. Ora, agora vou falar sobre a extensão. O que é extensão? A extensão é o valor da conta, expresso em moeda. Como é evidente, o valor de uma conta é essencialmente variável. A sua extensão inicial aumenta e diminui com as operações e acontecimentos da vida da empresa, ou seja, com os factos patrimoniais. Vamos falar agora sobre contas do ativo e do passivo. Ora, as contas do ativo e do passivo são contas de valores concretos. No decorrer do nosso estudo, encontramos as contas mais vulgares do ativo, disponível, realizável e imobilizado, e do passivo a curto prazo e a longo prazo. Todas essas contas correspondem, como sabemos, a determinados valores patrimoniais concretos. Falando agora das contas de situação líquida. As contas de situação líquida são contas de valores abstratos. Aproveitando a possibilidade de desdobrar o número que representa a situação líquida em várias parcelas, desde logo assimiladas às contas, encontramos as contas de capital e perdas e lucros. Podemos agora observar que, se o comerciante, por uma questão de segurança, não quiser distribuir ou retirar a parte dos lucros do exercício, reservando para fazer face aos possíveis prejuízos futuros da parcela que representa o resultado, destaca-se uma nova parcela e surge então uma nova conta que se poderá intitular reservas. Assim, são contas de situação líquida de capital, perdas e lucros e reservas. Capital representando a situação líquida inicial. Perdas e lucros, representando a situação líquida adquirida, ou seja, os resultados, lucros ou prejuízos. E as reservas, representando os lucros anteriores não distribuídos. Estas contas de situação líquida, como simples parcela de uma soma, não correspondem a qualquer determinado valores concretos, mas sim a complexo patrimonial, ao conjunto abstrato de todos os elementos patrimoniais, são as contas de valores abstratos. Ora, damos uma aplicação. Considerando a conta de perdas de lucro representativa dos resultados, vejamos quais as contas que variam e sentido dessas variações, aumento ou diminuições, lucro ou prejuízo, nos seguintes factos patrimoniais. No primeiro caso, temos depósitos do dinheiro no banco. Aqui nesta operação nós temos a conta de depósitos, a ordem aumentou, a conta de caixa diminuiu. Depois temos a venda
de venda de mercadorias a prazo. Temos então aqui a conta de mercadorias diminuiu, a conta de devedores aumentou e na conta de lucros e perdas temos um lucro. Houve um lucro. Pagamento de salários, a conta de caixa diminuiu. Na conta de perdas de lucros houve um prejuízo. Ora, temos agora contas coletivas, divisionárias e singulares. Coletivas temos depósito à ordem, devedores, mercadorias e credores. E as respectivas contas divisionárias. A conta de depósito à ordem temos banco A, banco B. Conta de devedores temos a conta do A Silva e B Soares, são os nossos devedores. Conta de mercadorias temos milho e trigo, que são as mercadorias que nós vendemos. E temos credores, temos os respectivos nomes de nossos credores, J. Mendes e T. Alves. Nós temos agora as contas coletivas, divisionárias e singulares. As contas coletivas são aquelas que se encontram subdivididas noutras contas chamadas divisionárias. Contas divisionais ou subcontas são divisões de contas coletivas. Naturalmente, uma conta pode ser simultaneamente divisionária e coletiva. Basta que seja uma divisão de outra conta e que, por sua vez, esteja subdividida noutras contas. De facto, o processo de composição é sempre possível. As contas que se encontram subdivididas noutras dizem-se contas singulares ou elementares. Assim, por definição, não é possível que uma conta seja simultaneamente coletiva e singular. As contas divisionais são também ou coletivas ou singulares. Falando do grau das contas, as contas podem classificar-se quanto à sua compreensão determinante das características comuns dos elementos patrimoniais nela agrupados. Assim, desde as contas mais genéricas até às contas elementares e por ordem decrescente de generalidade, encontramos uma série de graus, contas de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. As contas de primeiro grau, nós temos ativo, passivo e situação líquida. Conta de segundo grau, temos conta de caixa, depósito à ordem, devedor, mercadorias, móveis e utensílios, letras a receber, letras a pagar, credores, capital e lucros e perdas. Contas do terceiro grau são divisões de contas do segundo grau. Temos aqui então Caixa Geral de Depósitos, Standard Tota, temos o BCP, temos o BIM, o BIP, etc. E podemos ainda distinguir entre contas subsidiárias e divisionárias quanto ao grau. Enquanto as contas subsidiárias são do grau correspondente à respectiva conta principal, as contas divisionais são do grau imediato das respectivas contas coletivas. Quanto à mecânica, durante o período, os factos patrimoniais são apenas registrados nas contas subsidiárias, movimentando-se a conta principal somente no final do período, por transferência de saldo. Ora, esses factos patrimoniais são registrados simultaneamente nas contas divisionárias e nas respectivas contas coletivas. Falando de contas de regularização, além das contas do ativo, passivo e de situação líquida, existem ainda as contas de regularização. Designam-se por contas de regularização aquelas que regularizam ou retificam os saldos de outras contas. Distinguem-se três grupos: redução do ativo, antecipações ativas e antecipações passivas. A redução do ativo são as que retificam o saldo das contas do ativo. Temos como exemplos amortizações e provisões. Amortizações retificando os saldos das contas do ativo imobilizado. Provisões retificando o saldo de certas contas do ativo realizável. Nas antecipações passivas representam despesas ou encargos de exercícios futuros. Por exemplo, temos despesas adiantadas, retificando o saldo da conta de despesas gerais. Nas antecipações passivas representam-se receitas e rendimentos de exercícios futuros. Por exemplo, temos contas de comissões antecipadas, retificando o saldo da conta de comissões. Vamos falar agora sobre contas de ordem. Designam-se por contas de ordem aquelas que registram factos que posteriormente modificam ou podem vir a modificar o património da empresa. Por exemplo, nós temos devedores por avalos e avalos prestados, contas a termo e credores por compras a termo, valores em caução e credores por valores em caução. Como vemos, estas contas aparecem sempre aos pares e podem representar obrigações potenciais, contratos por cumprir, valores de terceiros. Fazendo o resumo da classificação das contas, nós temos grupos fundamentais, onde temos contas do ativo, contas do passivo, contas de situação líquida, contas de regularização e contas de ordem. Falando ainda das contas, vou mostrar a disposição delas num balanço. Ora, o balanço temos o ativo e o ativo de um lado, o passivo do outro, do lado direito. No ativo temos disponível, realizável, imobilizado e contas de ordem.
Um ativo ainda temos no disponível, temos o caixa e depósito à ordem. Realizável, temos devedores, letras a receber e mercadorias. Imobilizado, são móveis de utensílios, viaturas de espaço. Contas de ordem, temos devedores por avalos, compras a termo, calções. No lado direito temos o passivo a curto prazo, que são letras a pagar e credores. A longo prazo são empréstimo e hipotecários. Temos regularização, as amortizações. Temos situação líquida inicial, que é capital, adquirida, que são perdas e lucros. Contas de ordem, avalos prestados, credores por compras a termo e credores por calções. Finalmente temos a classificações complementares. Temos contas de valores concretos, contas de valores abstratos, contas subsidiárias, contas coletivas, contas divisionárias, contas elementares e contas de vários graus. Ainda se podem distinguir contas puras e mistas e contas de transição. Terminamos a quarta aula. Falamos de contas. Noção básica, aspectos qualitativos e quantitativos, contas do ativo e do passivo, contas de situação líquida, contas coletivas divisionárias e singulares, grau das contas, contas de regularização, contas de ordem, resumo da classificação das contas, disposição no balanço e classificações complementares.